Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Telito. Hoje nós vamos conversar sobre Mummy, também chamado como Mama, no catálogo da Amazon Prime. Diane é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório onde vive por ter incendiado a cafeteria local e, com isso, provocado queimaduras de terceiro grau em um garoto. Os dois voltam a morar juntos, mas Diane enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes o torna agressivo. Os dois apenas conseguem encontrar um certo equilíbrio quando a vizinha Kyla entra na vida de ambos. Essa sinopse que eu falei é desse filme que nos convida a refletir sobre uma dúvida muito comum em pais de crianças e adolescentes que apresentam sinais de comportamento atípico, né? Será que é TDAH ou TOD, ou é um comportamento típico da adolescência? Como lidar com essa situação? Mas antes da gente se aprofundar sobre esses temas, nessa pergunta e falar sobre o filme também, antes a gente precisa falar sobre seu diretor e roteirista. Então, Eduardo, nos apresente quem é ele. Então, Pedro, eu acho que hoje a gente provavelmente vai falar do filme que é mais do nosso catálogo de episódios aqui, é o filme que é mais pesado, é o filme que é mais impactante, mas é um filme também que tem muita beleza. E esse filme, não tem como falar dele sem falar do diretor e do roteirista, né, do criador dele, que é o Xavier Dolan. O Xavier Dolan, ele é ator, roteirista, diretor canadense, ele atuou na maior parte dos filmes dele que ele faz como diretor, ele atua em Mummy também, fazendo o Steve mais tarde na vida, e ele começou a produzir filmes independentes aos 16 anos de idade. O longa de estreia dele, que se chama Eu Matei Minha Mãe, mas não é um filme sobre assassinato, levou de cara 3 prêmios no Festival de Cannes de 2009 e narra a relação de um adolescente gay descobrindo a sexualidade dele e essa complexa relação que ele tem com a mãe, que é uma relação de raiva, amor e desprezo também, porque a mãe ela tem uns comportamentos um pouco, como é que eu diria? Ela é um pouco desadaptados em relação à idade dela. Ela se acha muito jovenzinha, né? E tem às vezes um comportamento, né, que não é esperado, né? E aí esse jovem nessa fase da adolescência está um pouco criticando, né? E é um filme que como é que eu diria, é um filme que é bem cabeção, né? É um filme bem psicológico, de novo, não é um filme sobre assassinato, né? Mas é um filme sobre mortes, renascimentos, né? Sobre culpa. É um filme que é bastante complexo para um filme de um diretor que está lançando o seu primeiro longa aos 19 a 20 anos. E aí, a partir daí, o Xavier Dolan ele continuou produzindo filmes nesse formato, são filmes mais psicológicos, falando, tá abordando temas familiares, questões complicadas. Ele tem atrizes favoritas, então a Anne Dorval, que faz a mãe dele, a personagem da mãe dele no Eu Matei Minha Mãe, é também a personagem que faz a mãe, a Dee, no Mummy, que é uma atriz que vem da comédia. Ela vem de uma série de comédia canadense chamada O Coração Tem as Suas Razões, né? A tradução livre, né? O Coração Tem as Suas Razões, que era uma espécie de uma série meio de TV pirata barra Caceta e Planeta, né? SNL, né? Então que é uma coisa meio bem satírica, bem pastelão. E ele traz essa atriz e desenvolve, né? O Xavier Dolan desenvolve todo esse potencial e mostra todo esse potencial de atuação, né, da Anne Dorval, que realmente faz um papel fantástico no Eu Matei Minha Mãe e faz também no Mummy, que é o quinto filme dele. Eu diria, o Mummy saiu em 2014, é o quinto filme da
das 13 obras que ele dirigiu, ele também ficou conhecido, Xavier Dolan também ficou conhecido por ter feito a direção dos clipes da Adele, né, de Hello e Easy On Me. Então, a gente está falando de uma pessoa que produz e que lança filmes a cada um ano, 2 anos, sempre com uma qualidade muito grande, mas eu diria que o Mummy é muito provavelmente o melhor filme dele, né, na atualidade. Foi o mais bem avaliado pela crítica, tem acho que nota acima de 8 no IMDb, e provavelmente aquele que aborda as temáticas mais pesadas, né? Então, como você já trouxe, é um filme que gira em torno desses três personagens principais: a Dee, que é a mãe, o Steve, que é o garoto de 14 anos que tem TDAH e tem também outras condições concorrentes, né, como o TOD e o transtorno de conduta, e a personagem da Kyla, que é uma professora que está num sabático, está enlutada porque perdeu o filho muito jovem, criança, né? E ela está num processo de luto e ela até desenvolve dificuldade de fala, né, para se expressar, né? E aí mostra como essas 3 pessoas que estão passando por um momento difícil meio que se encontram e começam a se apoiar. E eu achei isso é a parte muito bonita do filme, né? A gente torce pelos 3 personagens, a gente não vai dar spoiler do final, mas a gente torce por esses 3 personagens para que eles, né, consigam se encontrar, consigam né, consigam se apoiar uns aos outros, né, diante dos desafios do Steve, que são os desafios do TDAH somados aos desafios do TOD e do transtorno de conduta, que a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente. Quando eu fui assistir, né, eu acho que qualquer pessoa tem esse impacto do quão dramático de fato é o filme, né? Ele leva o gênero drama muito bem, porque não a temática, mas ele tem esse ar mais pesado e aborda essa temática mais séria. Por isso, assim, como você acha que esse filme contribui para esse debate sobre TDAH? Eu acho que você tocou num ponto assim muito importante, né? A gente demorou para fazer um episódio sobre TDAH, né? Considerando que eu tenho TDAH e eu falo sobre isso, a gente já falou de autismo, já tem episódios que a gente fala sobre autismo, já falamos de altas habilidades, há uns 2, 3 episódios atrás, a gente já falou sobre neurodiversidade, e no episódio de neurodiversidade a gente conta um pouquinho, né, até um pouco mais sobre a minha experiência, né, com TDAH. Eu demorei para fazer um episódio sobre TDAH porque, sinceramente, eu não gosto de nenhuma das representações, tirando algumas exceções que a gente vai passar nas dicas, que existem do TDAH no cinema. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que a gente falou no episódio 24 sobre representatividade asiática, é um filme que foi pensado, que foi construído com uma ideia de multiverso, e essa ideia de multiverso muito rapidamente fez os diretores e os criadores, os Daniels, pensarem o filme como uma representação do TDAH, fez com que esses diretores buscassem mais informação sobre o TDAH, e nesse processo de descoberta das características do TDAH até levou a busca e a descoberta do diagnóstico de TDAH de um dos criadores, do Daniel Kwan, né? Mas também não é um filme exatamente sobre TDAH. O que eu estou querendo dizer é que foi difícil escolher um filme para falar sobre TDAH, porque eu acho que tem um vácuo de representatividade que não é caricata do TDAH, né? Nas mídias em geral, no cinema, e isso abriu espaço para uma onda de desinformação sobre o TDAH nas redes sociais. Então, uma das minhas lutas pessoais, né, das minhas batalhas pessoais, é trazer
uma conscientização mais realista sobre o TDAH, mostrando que não é uma doença mental, o TDAH não é uma doença mental, é uma condição da neurodiversidade, é uma questão, né, genética, inata da pessoa, não é algo que se cura, apesar de ainda se existir um discurso nesse sentido, não é algo que você cresce e deixa de ter TDAH. E nas redes sociais, eu acho que se banalizou e se romantizou demais o TDAH. Então, teve um estudo de 2022, que também, por um acaso, é um estudo canadense também, como filme, que analisou os 100 vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok. E aí essa análise mostrou que metade, 52% dos filmes, propagavam desinformação sobre TDAH, e outros 27 eram só anedotas pessoais que não tinham necessariamente uma relação direta com a condição. A pessoa contava uma historinha dela, alguma coisa que ela passou, e aí ela associava com o TDAH dela, né? Então, a gente vê uns vídeos aí, uns vídeos até populares, a pessoa fala, a pessoa toca muito no rosto, então isso é sinal de TDAH. Gente, de onde que vocês inventaram isso, sabe? Não tem nada na literatura científica que cria essas associações bizarras que as pessoas criam no TikTok, nas redes sociais, para falar de TDAH. E aí se criou essa banalização do TDAH como se fosse uma característica de personalidade, né? Um traço de personalidade, um signo. E aí, mais recentemente, a gente vê essa baboseira de arquétipo, né, que as pessoas estão falando. Não, arquétipo em si, a palavra arquétipo em si não é uma baboseira, mas essa idiotice de ativar arquétipo, não sei se você já viu isso, Pedro. Ativou o arquétipo da Cleópatra, ativou o arquétipo da sereia, né? E aí você fala, meu Deus do céu, o Jung está se revirando no túmulo dele, ouvindo as pessoas falar de arquétipo dessa forma. Né? Então, chegou esse... Hoje em dia, existe uma romantização do TDAH, no sentido de transmitir, de falar sobre o TDAH como se fosse algo que não traz prejuízo nenhum, como se fosse só um traço de personalidade. Esqueci as chaves de casa, tem TDAH. Essa banalização, e eu tenho visto isso também em relação ao TOD, que é um transtorno de humor, que é comum, né, em crianças, com uma alta taxa de ocorrência com TDAH, em crianças e adolescentes. Então, eu tenho visto também essa banalização, às vezes, em discursos de pais, de mães e de pais, né, de crianças que estão com problemas comportamentais, né, e essa banalização do TOD também, que é algo que o filme aborda, o filme mostra o que realmente é o TOD, o que é realmente a experiência do TOD. Eu acho que a gente não está aqui para poder dizer, né, diagnosticar por podcast quem tem, seu filho tem ou não tem TDAH, seu filho tem ou não tem TOD, mas eu acho que o filme mostra o que é realmente, né? O que pode ser realmente, né? Nem toda pessoa com TDAH é igual ao Steve, né? Mas o que pode um TDAH não identificado, não gerenciado, evoluir, especialmente quando se compõe a característica inata do TDAH, experiências traumáticas na infância desse menino, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa conscientização. Acho que a minha intenção com esse episódio é a gente poder trazer um pouco mais de conscientização para as pessoas pararem, pelo amor de Deus, de sair se autodiagnosticando no TikTok com TDAH, com TOD, com transtorno de conduta, né, com alguma dessas outras características. É muito perigoso, inclusive. E eu tô vendo muita gente fazendo isso, né? Não só com o TDAH, enfim, todos os temas em volta da neurodivergência, de modo muito geral. A todo tempo, se você passa um tempinho no TikTok, se você passa um tempinho no Instagram, isso só vai aumentando
de tempos em tempos, e inclusive um exemplo, né, que Eduardo me apresentou, a música do Léo Santana, do Léo Santana não, pelo amor de Do Deus, Luan Luan Santana. Santana, o Luan Santana, que Aí ele você diz achou? que o sorriso dela ativou o TDAH dele, ativou o meu TDAH. Aí você fica assim, Primeiramente, o que isso quer dizer? primeiramente, ativou. Aí, O que aí que ativa o significa? arquétipo do TDAH dele. Sim, tipo, é literalmente o que tem acontecido com muitas músicas por aí, é encaixar um bocado de palavra junta, e aí se rimar, que essa no caso nem rimou, nem, né, nem ficou bom, e lançar só porque é uma coisa que as pessoas estão falando. De novo, banalizar e fico me perguntando se isso não passa num... Eu estava assistindo The Boys esses dias, inclusive, e aí teve uma cena em que colocam o personagem que é preto pra falar que no passado dele ele vendia drogas e coloca ele numa cena assim, bem de gangue, uma coisa assim. E foi uma coisa que nem aconteceu na vida dele, pra ele estar retratando aquilo no filme de biografia dele. E aí o diretor fala que passou esse roteiro pra, tipo, um grupo que fala sobre ética, pra ver se aquilo seria bom ou não pra passar na televisão, e eles aprovaram. Me parece que as coisas estão sendo feitas por esses diretores fictícios de The Boys, porque não faz sentido algum esse trecho dessa música. E é isso, eu acho que a gente está nesse momento que... Eu acho que no momento pós-pandemia, as pessoas... Aumentou o número de diagnósticos. É normal ter aumentado o número de diagnósticos de TDAH, porque muitas pessoas, nesse momento, né, de ficarem mais em casa, de estarem às vezes mais com os familiares, as pessoas acabaram percebendo, se questionando. Aí pessoas passaram, né, por processos de ansiedade, de depressão, e aí, junto com esse tratamento da ansiedade, da depressão, que são doenças mentais, a pessoa descobriu que tinha uma condição neurodivergente subjacente, né? Uhum. Mas voltando para a sua dúvida, né? O que é o TDAH, o que é TOD, o que é o comportamento típico esperado de um adolescente? Eu acho que hoje em dia, a gente com o uso de ressonância magnética funcional, que é chamada fMRI, que mede as regiões do cérebro que são ativadas quando as pessoas fazem diferentes atividades, isso contribuiu muito para a pesquisa científica, para o nosso conhecimento sobre o cérebro humano, sobre o cérebro, né, de uma pessoa com TDAH e o cérebro na adolescência. Então, eu vou tentar, de uma forma didática, falar um pouquinho de cada uma dessas características. Então, o que é a experiência do adolescente, né? O que está acontecendo no cérebro do adolescente? Por volta dos 14 anos, sociologicamente, existe um processo na adolescência que vai fazer com que o eixo de referência da adolescência migre dos agentes socializadores, como é chamado pelo sociólogo Emile Durkheim, né, que é a família, a escola, pessoas das gerações anteriores, né, que tem um papel de socializar uma criança, um adolescente, preparar essa criança, essa adolescente para a vida em sociedade, e o eixo de referência por volta, né, na puberdade, por volta dos 14 anos, migra para os pares. Então, a imagem social para o adolescente é muito importante. Guarda essa informação. Além disso, você tem um outro processo no cérebro do adolescente. A parte frontal do cérebro, essa parte aqui atrás da testa, chamada córtex pré-frontal, ele ainda não está totalmente formado até os 24 anos de idade. O córtex frontal ele é responsável pelas chamadas funções executivas. As funções que a gente tem, as nossas ações, os nossos comportamentos, que não são automatizadas. Então, escovar o dente. Escovar o dente é automatizado. Dirigir um carro é automatizado, não é o córtex pré-frontal. Mas eu preciso lidar com uma situação de estresse ou tomar uma decisão difícil. Eu preciso do meu córtex pré-frontal. Eu preciso regular as minhas emoções, eu preciso controlar os meus impulsos, eu preciso
chamada retardar a gratificação, ou seja, esperar agora, perceber que nessa situação, nesse momento agora não é o melhor momento de agir, eu espero para obter melhores resultados daqui a algum tempo. A teoria da mente, né, o segundo nível da teoria da mente, a capacidade de interpretar os estados emocionais de outras pessoas. Todas essas organização, priorização de atividades, todas essas funções são exercidas pelo córtex pré-frontal, essas chamadas funções executivas, e esse córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido até os 24, em média, né? Tem 21, 24 anos de idade, varia de pessoa para pessoa, né? E aí isso junta isso com a questão do eixo de referência migrar, que é um processo salutar, né, do jovem, de parar de olhar só para as gerações anteriores como a construção da sua identidade, mas também questionar os valores que recebe das gerações anteriores, ver se eles ainda são atuais, se os valores que eu recebo na minha família são iguais dos valores que eu vejo na família, né, dos meus colegas, né, e poder confrontar e poder falar, peraí, não, isso está errado na minha família, deveria ser, acho que eu quero construir a minha identidade com essa outra característica, com esses outros valores. Isso é um processo totalmente saudável, tá? É bom a gente ter diferentes fontes dos nossos valores para a gente poder construir as nossas identidades. Só que aí junta no cérebro do adolescente esse processo do eixo de referência migrar para os colegas, e aí você tem também esse córtex pré-frontal que ainda não está totalmente desenvolvido. Então, o jovem vai ter dificuldade para controlar impulsos, o jovem vai ter uma preocupação excessiva com a imagem social, o jovem pode, né, a gente, num ambiente, né, de adolescente, né, a gente vê esse medo de punição por qualquer transgressão, né, social, das regras sociais do grupo de amigos, do círculo de amigos. Então, tudo isso faz parte do universo do jovem, tudo isso é saudável. Então, o jovem que se tranca no quarto, chegou em casa da escola, se tranca no quarto. É comportamento esperado de um adolescente, né? O adolescente, ele não precisa, ao contrário de uma criança, ele não precisa de uma frequência muito grande de contato com os pais e com a geração anterior. Ele precisa de um apoio, uma intensidade, uma qualidade muito grande da relação quando ele precisa dessa relação, quando ele demanda essa relação dos pais. Então, por isso que muitos pais dizem que é muito difícil você, né, criar adolescente, porque você precisa estar alerta. Você, ao diferente de uma criança menor, você tem que ter uma frequência de contato muito grande, com uma qualidade grande. Com o jovem, você precisa ter uma qualidade muito grande em momentos em que aquele jovem demanda aquela relação, né? E quando ele não demanda, ele está lá trancado no quarto. Ele vai, né, vai acusar o vovô ou o tio de ser racista, de ser fascista no jantar de família, né? E aí você fica, meu Deus do céu, né? Mas isso tudo faz parte dessa construção do jovem. Então, esse é o adolescente típico, né? Alguns jovens vão ser mais rebeldes, outros menos, mas isso é típico da adolescência. O TDAH, ele é outra coisa, né? Então, o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, tem origem genética, e ele é caracterizado principalmente, mas não só, por 3 características. Ele é diagnosticado em torno de 3 características: a hiperatividade, e o Steve no filme tem de sobra, né? O Steve do filme tem atividade de sobra. A impulsividade, ou seja, você tem o cérebro do adolescente ainda não está totalmente formado, essa região do córtex pré-frontal, e o TDAH, ele também tem dificuldades, né? As pessoas com TDAH podem ter diferentes dificuldades com algumas funções executivas do córtex pré-frontal. Não quer dizer que a pessoa com TDAH não tem córtex pré-frontal ou que ele não é desenvolvido, ele é desenvolvido, só que o funcionamento desse cérebro é diferente de uma pessoa típica, né?
Então, você tem um cérebro com funcionamento diferente na adolescência, em que o córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a impulsividade na adolescência ela é maior, do TDAH, e conforme a pessoa vai amadurecendo, essa impulsividade vai diminuindo, a pessoa vai desenvolvendo mecanismos de gerenciamento dessa impulsividade. Ela não desaparece, mas você vai desenvolvendo mecanismos para gerenciar a sua impulsividade. E a outra característica é o nome é déficit de atenção, mas é um nome errado. É uma desregulagem na atenção. A pessoa com TDAH ela não tem menos atenção, ela só tem uma atenção que ela não consegue regular voluntariamente. Às vezes eu consigo me concentrar em algo por muito tempo, com muita qualidade de concentração, que é o chamado hiperfoco, e em outro momento a pessoa com TDAH pode dar umas viajadas, né? Ela pode meio, né, ir para outro lugar, né? A cabeça vai para outro lugar e aí você meio que perde a atenção. E isso, no caso do TDAH, né, na infância, pode acarretar também problemas de aprendizagem, porque você está lá prestando atenção na aula, de repente você dá uma viajada, você perde um pouco da explicação e aí depois isso pode gerar um atraso na aprendizagem. Pode gerar atraso na leitura, dificuldade para ler, porque se o texto é chato, às vezes você precisa ler o mesmo parágrafo 5, 7 vezes, porque o cérebro desconecta a atenção. Então, isso são as características assim, principais, marcantes, definidoras do TDAH, mas o TDAH não para aí. O TDAH tem também dificuldades em outras funções executivas, como priorização de atividades, a capacidade de lidar com a frustração. Então, você muitas vezes reage de maneira impulsiva diante de uma situação frustrante, porque você não está conseguindo lidar com aquela frustração, enxergar aquela frustração como algo, né, que não é pessoal, né, despersonalizar, né, aquela frustração, e pode afetar também regulação emocional, organização, ou seja, o TDAH não é só hiperatividade, impulsividade e desregulagem na atenção, ele tem impactos sim nas funções executivas, né? E ele pode, como eu mencionei, ele pode ser acompanhado também por dificuldades de aprendizagem, né? Que é o caso que a gente vê no Steve. O Steve desenvolveu no filme, né? Ele desenvolve, né, atrasos de aprendizagem, ele precisa, né, aprender materiais que eram anteriores, né, no processo educacional dele. Em parte porque ele foi institucionalizado por um tempo, internado por um tempo, mas em parte também, provavelmente, em função da desregulação da atenção dele, né? E aí a gente vê algumas cenas em que a Kyla está tentando, né, negociar com ele, olha, agora você está distraído, mas volta, presta atenção aqui, daqui a 10 minutos a gente volta e tem um momento de distração, mas agora eu preciso que você foque a sua atenção. Tudo isso é mais difícil para uma pessoa com TDAH, não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil, né? A causa do TDAH também é muito bem conhecida, né? Ela, ao contrário de algumas condições neurodivergentes que a gente ainda está explorando e descobrindo as causas, a causa do TDAH é muito bem conhecida. É uma baixa disponibilidade de 2 neurotransmissores, chamado noradrenalina e a dopamina, que são responsáveis, respectivamente, né, pela atenção, a noradrenalina, e a dopamina pela motivação, em algumas regiões de conexão sináptica entre os neurônios. E aí essa baixa disponibilidade faz com que algumas regiões do cérebro funcionem de outra maneira e que outros circuitos precisam ser criados no funcionamento do cérebro. Então, o cérebro da pessoa com TDAH funciona de uma maneira diferente de uma pessoa sem TDAH. É difícil você saber porque você só conhece o seu cérebro. Muitas pessoas têm o diagnóstico tardio como eu porque você só conhecia o seu cérebro, você não sabia do cérebro da outra pessoa. E aí, quando você conhece mais em profundidade o TDAH, você começa a perceber, putz, mas isso faz sentido, né? Eu
eu, apesar de ter sido sempre bom aluno, né, de ler muito, eu percebia que eu demorava muito para ler. Depois que eu li, eu tinha uma memória fotográfica de onde estavam as coisas, eu lembrava muito bem. Mas eu tenho uma exigência pessoal de ter um nível de atenção muito alto para poder ler. E aí, obviamente, que essa exigência pessoal às vezes conflita com o TDAH, que o TDAH está falando assim para mim, não, vamos pensar em outra coisa agora. Não, peraí, eu estou no meio do parágrafo. Aí eu voltava lá e relia de novo o parágrafo. Então, tem uma série de características do TDAH que você não sabe que você tem porque você está dentro do seu cérebro e a outra pessoa está dentro do cérebro dela. Né? Então, por isso que essa investigação, esse diagnóstico, ele é importante porque você vai conversar, vai estar em contato com especialistas que encontram várias pessoas com TDAH, encontram várias pessoas sem TDAH e sabem diferenciar um do outro e sabem aplicar testes que vão realmente mensurar se existe esse déficit ou não. Você não tem um pouco de TDAH, ou você tem ou você não tem TDAH. Só que a forma como o TDAH se apresenta nas pessoas pode ser bem diferente, né? Como no caso do autismo, é um espectro bem diferente. Algumas pessoas vão ter mais da hiperatividade, tem tipos diferentes. Você não precisa necessariamente ter a hiperatividade para ter TDAH, né? Que é também uma informação incorreta, né? Que as pessoas acham, TDAH é a criança que está pulando no sofá o dia inteiro, né? É o Steve, né? Mas tem tipos, subtipos, tem um subtipo desatento do TDAH em que a pessoa não tem hiperatividade. Você não precisa ter a hiperatividade para ter TDAH. E outra coisa é que, tipo, sim, o TDAH tem características positivas, sim, ele deve ser percebido, entendido como uma diversidade natural do ser humano, né, uma neurodiversidade, mas a gente não pode banalizar, porque se tem diagnóstico, para ter o diagnóstico, a pessoa precisa ter prejuízos reais e persistentes em mais de uma esfera da vida dela, né? Senão você não tem diagnóstico, né? E então, eu estou esquecendo a chave do carro, eu estou esquecendo palavras no meio de uma frase. Isso pode ser sinal de você estar com uma ansiedade, com um transtorno de ansiedade, você pode estar na fase de exaustão do burnout. Isso não necessariamente é o TDAH. O TDAH ele é persistente. Você tem ao longo da vida, você consegue retraçar desde a sua infância momentos em que você teve dificuldade com essas funções, essas atividades. Né? Então, isso é o TDAH. E o que é o que a gente vê no Steve? A gente não vê só o TDAH, a gente vê o TOD. Né? Então, o que é o TOD? Então, o TOD é um transtorno de humor, é um transtorno comportamental que é tratável. Né? Então, a gente já sai do domínio da neurodiversidade para o domínio, né, de transtornos, de doenças mentais mesmo, que podem e devem ser tratadas. Né? O TOD, a definição assim, mais simples do TOD é um padrão de humor raivoso, irritável e questionador da autoridade. Tá? E aí, o que se descobriu? Que 50% dos casos das crianças com TOD são de crianças que têm TDAH. Né? Ou seja, a gente pega aquele cérebro do adolescente que ainda não tem a função executiva totalmente formada, a pessoa já nasce com uma predisposição genética, que é o TDAH, a impulsividade, né, a desregulação da atenção, a uma desregulação emocional, e, né, em vários casos, dificuldade para lidar com a frustração, e aí você tem, aí isso se soma fatores ambientais, que são traumas, trocas de cuidadores, negligência no cuidado parental, que vai levar ao que a Di, né, quando ela está conversando lá com a Kyla, falando um pouco, né, das características do Steve, e ela fala alguma coisa a ver com um apego, né, que vai levar a esse apego inseguro na criança. Então, a criança ela tem medo de ser abandonada e ela reage, a criança ou adolescente, com uma lógica, né, inconsciente, um processo inconsciente de eu vou fazer de tudo para testar que você também não vai me abandonar. Né? É isso o TOD. Né?
Então, o TOD é um transtorno de humor que ainda não se sabe se ele é 100% ambiental ou se ele tem alguns componentes genéticos. Possivelmente ele tem esses componentes genéticos. O TDAH, ele contribui. Não quer dizer que toda criança com TDAH vai ter TOD. Eu nunca tive TOD, né? Não quer dizer isso. Mas existe um risco aumentado de TOD numa criança com TDAH que tem esses fatores ambientais na vida dela, né? Traumas, troca de cuidadores, negligência familiar, esse tipo de coisa. Então, o TOD pode ser desencadeado por fatores ambientais em uma criança que já tem uma predisposição pelo TDAH à impulsividade, né? a algumas oscilações de humor, a baixa autoestima, né, a medo da perda. Então, algumas coisas que podem fazer com que o TOD se apresente, tá? E aí, o TOD, o acompanhamento, a recomendação, né, de psicólogos e psiquiatras é um acompanhamento psicológico em terapia comportamental na criança e na família. Porque o problema está desencadeado no ambiente, né? Então, você precisa também atuar com a família, precisa também atuar com os pais, com os cuidadores, né? E aí, no caso de pessoas que têm TOD e TDAH, a medicação no TDAH pode contribuir nessa regulação emocional e até mesmo diminuir a hiperatividade. Então, tem uma cena que no filme que o Steve está numa situação de crise, que ele está escalando no comportamento, no transtorno de humor, o humor dele está totalmente desregulado, e aí a Di fala para ele: você está tomando seu remédio? Se não tomou seu remédio, volta, toma o seu remédio. Ela tenta controlar a situação para acalmar ele, porque a medicação pode contribuir. De novo, gente, eu não estou aqui falando para ninguém que saia por aí comprando medicação, mas isso é importante conhecer que não é só um trabalho psicoterapêutico em momentos de crise. É possível, é provável que psiquiatras, que são as únicas pessoas que podem recomendar medicação, recomendem também a medicação num caso de TOD em que a criança também já tem TDAH, tá? Para o controle, para esse controle do humor. Tá? Então, o TOD é um transtorno do humor. E aí, quando a gente pensa no Steve, o que acontece? Então, o que é o TOD, né? Eu peguei aqui um trecho do DSM só para falar. São características, então eu vou ler aqui rapidamente. É um padrão de humor raivoso, irritável, de comportamento questionador e desafiante ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses, esse é um dos critérios, não é aconteceu uma vez e não aconteceu mais, como evidenciado por pelo menos 4 sintomas de qualquer uma das categorias seguintes. Aí tem uma categoria, tem 8 sintomas, mas essencialmente ele fala de 3 sintomas relacionados ao humor raivoso e irritável, a pessoa com frequentemente perdendo a calma, com frequentemente sendo sensível e facilmente incomodado, a pessoa com frequência sendo raivosa e ressentida, o comportamento questionador e desafiante, então questionar essas figuras de autoridade, desafiar assintosamente, propositalmente, né, as regras e desobedecer às regras, recusar obedecer às regras, os pedidos das figuras de autoridade, incomodar deliberadamente as outras pessoas, né, ter um comportamento malvado ou vingativo, ou frequentemente também culpar as outras pessoas pelos seus erros e pelo seu mau comportamento. Então, esse são os critérios assim, principais. Obviamente, o objetivo aqui é só transmitir informação, não que vocês saiam fazendo o diagnóstico em casa, mas entender o que é o TOD. O TOD é um problema, um transtorno de humor que é tratável, que pode ser, né, gerenciado, e que precisa de um acompanhamento para poder lidar, e que tem uma parte possivelmente genética, até em função dessa concorrência com TDAH, mas que também é desencadeado por fatores ambientais. Então, a questão o problema não está só na criança, né?
existe uma questão ambiental naquele ambiente familiar que precisa ser trabalhada para você resolver, né, o TOD, né? E aí o próximo degrau no TOD é o transtorno de conduta. E o que a gente vê no Steve é esse próximo degrau. Aí é muito mais sério. Então, o que é o transtorno de conduta? Eu vou descer aqui também para ler mais um pouquinho. Então, o transtorno de conduta, ele já não é mais só um transtorno de humor, é um comportamento. Conduta, quando a gente fala de conduta, a gente está falando de comportamentos transformados em hábitos, né? Então, é um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual são violados direitos básicos das outras pessoas, das normas, das regras sociais para a idade, tal como manifestado pela presença de ao menos 3 dos 15 critérios seguintes nos últimos 12 meses, de qualquer uma das categorias adiante. Então, agressão a pessoas e animais, ameaçar, provocar, intimidar as pessoas, iniciar brigas físicas, usar alguma arma que pode causar dano físico grave a outras pessoas. Então, a gente viu uma cena no bar de karaokê que o Steve tem uma crise, né? Ele tem ele vai para cima de um cara com uma garrafa quebrada, né? Então, isso daí já é um dos sinais de transtorno de conduta. Ter sido fisicamente cruel com pessoas ou com animais, roubar durante um confronto com uma vítima, forçar alguém a uma atividade sexual, envolver-se deliberadamente na provocação de incêndios com a intenção de causar danos graves, que a gente vê também no Steve, né? Ele é expulso do internato, que é o passo anterior à detenção juvenil, porque ele causou um incêndio e provocou, né, queimaduras de segundo e terceiro grau num outro jovem, né? Então, destruiu deliberadamente propriedade de outras pessoas, né, e provocar incêndio. Então, a gente vê isso acontecendo. Falsidade ou furto a gente não vê tanto acontecendo. Violações graves das regras de casas. Fugiu de casa, passando a noite fora pelo menos 2 vezes, enquanto morava com os pais, um lar substituto. A gente vê isso acontecendo no filme, que ele passa a noite fora de casa. Então, o que a gente vê no Steve foi uma evolução do quadro de TOD para um quadro de transtorno de conduta, né? E aí o transtorno de conduta ele é muito mais grave, né? A gente vê, por exemplo, em relação à intimidação e a provocação das outras pessoas, ele toca no seio, né, das outras pessoas, da mulher, da mãe, da Kayla, né? Então tem alguns comportamentos que são comportamentos que não são necessariamente sexuais, né? Apesar dele, né, esbravejar, né, adolescente de 14 anos ali esbravejando, mas é um comportamento muito mais de violar mesmo, né? De violar, às vezes, né, com esse objetivo de intimidar, de provocar o espaço da outra pessoa e de não ter desenvolvido uma capacidade de poder falar, olha, aquele é o espaço da pessoa, não posso avançar sobre o espaço daquela pessoa daquela forma. E aí, o que aconteceu com o Steve? Que eu acho que é uma coisa importante a gente entender. Então, ele era uma criança que tinha desde cedo os sinais de... Isso tudo ela diz, tá? Não sou eu que estou inventando. No filme, numa cena do filme, a Dee, ela vai contar para a Kayla, ela vai dizer, o Steve tem TDAH, ele tem o opositor desafiador, que é o TOD, e ele tem alguma coisa com apego, que é o tal do apego inseguro, né, que desencadeia o TOD. Ele, desde muito cedo, ele tinha esses sinais de hiperatividade, ela deixa isso claro. Quando ela fala do pai do Steve, que era um inventor, que inventou, sei lá, o equivalente da airfryer, sei lá, pelo que eu tinha entendido, né? Ele inventou uma coisa da airfryer, mas era uma pessoa também que financeiramente não era muito estável, não conseguia se organizar muito. Você vê que muito provavelmente o pai dele também tinha TDAH, e que, em um momento crítico da vida dele, ele tem várias perdas. O pai dele morre bruscamente, né? Ela conta que o pai dele, entre o diagnóstico da causa da morte, que eles não falam, da doença, e da morte, se passaram 3 meses, então ele perde
o pai bruscamente, eles precisam vender a casa, porque o pai tinha dívidas, eles precisam vender a casa e se mudar da comunidade onde eles cresceram. Eles tiveram uma queda brusca no padrão de vida, e aí ele também começa a ter atrasos na aprendizagem, decorrentes do TDAH, né? E aí tudo isso começa a desencadear o TOD, né? Esse medo de... Não é à toa, né, que a gente vê que ele tem esse apego inseguro, essa fixação que é totalmente inadequada pela mãe, e que eu acho que provavelmente são as cenas mais chocantes do filme, né? Essa fixação que ele tem pela mãe, que é de uma criança, né, que tem medo de ser abandonada, de perder o único referencial que sobrou na vida dele, que é a mãe. E aí, o que acontece? Pelo que eu entendi do filme, porque eles também não explicam muito em detalhe, ele tem uma internação forçada depois de um episódio, né, de um episódio de TOD, de algum episódio violento dele, ele é internado, né, nesse pré-censo, antes de um centro de detenção, e aí isso evolui para o transtorno de conduta. E aí o transtorno de conduta, a coisa começa a ficar muito mais séria e necessita de uma ação urgente. E aí não é só o terapêutico, não é só o medicamentoso, provavelmente vai precisar dos dois, né? Só para a gente ter uma ordem de grandeza... Não, eu vou falar disso quando eu for falar das dicas, né? Mas tanto o transtorno de conduta, a gente já está falando de... Não são mais oscilações de humor. É um padrão de comportamento que... um conjunto de comportamentos que se tornaram hábitos e que são antissociais e que precisam ser tratados. Se não for tratado, as consequências podem ser sérias. Então, a gente está falando, né, de morte, de suicídio, de assassinato, né, de coisas muito sérias acontecendo na sequência. Então, é só para dar um panorama, o que é o TDAH e o que não é o TDAH. Né? O TOD não é o TDAH. Nem toda pessoa com TDAH vai ter TOD. Tá? Já começa por aí. Nem toda pessoa com TOD, nem toda criança ou adolescente com TOD vai evoluir para um transtorno de conduta. Mas o quadro que a gente é apresentado é essa sobreposição dessas condições. Então, a gente vê algumas características do TDAH, somadas algumas características do TOD, que já se transformou nas oscilações de humor, que já se transformou em padrões repetitivos de conduta. Né? E voltando ao filme, eu quero saber o que foi mais marcante para você, mas eu já vou falar o meu, para você dar uma respirada. Eu ia falar, na verdade, que aquela briga que a Kyla aparece depois, né, que ele briga com a mãe dele e tudo mais, porém, tem a cena em que a Kyla briga com ele, na verdade, né? Não é o momento que ela tá acalmando ele, é o momento que ela briga. E nesse momento ele faz xixi nas calças, né? Aquilo foi tão impactante para ele, e ele tá sempre num lugar de ser a pessoa que vai para cima, né? Ser a pessoa que acaba amedrontando as pessoas, que naquele momento ele se sente pequeno. E aí ela fala com toda a convicção aquelas coisas para ele, no momento que ela vê que ele fez xixi, ela dá uma paralisada, assim. E às vezes eu acredito que ela tenha até se sentido, talvez, como ele, né? De estar naquela situação. E aí é isso, essa cena foi marcante para mim. São duas perspectivas muito diferentes, mas nas duas perspectivas as pessoas sofrem, independente do que está acontecendo entre elas. Então acho que esse foi um momento que eu pensei, o que eu faria nessa situação, né? Se eu tivesse um filho, como eu tive, né? Quais são os primeiros passos, ou então depois de dar os primeiros passos, quais são os outros passos, como é que faz? Se você sozinho consegue lidar com isso, ou se você, se uma pessoa como Steve precisa ter uma base de apoio muito maior. Essa cena foi marcante por isso, de pensar o que eu faria nessa situação, como é que seria isso para mim. Apesar, eu acho que, tipo assim, você me perguntou o que foi mais marcante. Mais marcante para mim, no filme, é a gente perceber que um adolescente de 14 anos tem um poder destrutivo gigantesco sobre os outros e sobre si mesmo,
né? Porque o destrutivo dele não é só em relação aos outros, é em relação a ele mesmo também, né? Mas a gente não pode esquecer que ele é uma criança. E eu acho que essa cena com a Kyla mostra muito isso, né? Que ele às vezes pode ser assustador, às vezes esse transtorno de conduta pode ser assustador, mas por trás dele tem uma criança que precisa desesperadamente ser acolhida, né? Que precisa que acreditem nele, que acreditem no potencial nele. E aí, quando, né, ele tem o apoio da Kyla, e a Kyla começa a ajudar ele a estudar, ele começa a sonhar em poder ir para a universidade, ir para a Juilliard, que é uma universidade dificílima, né, uma universidade de artes liberais dificílima de entrar, que ele começa a sonhar com isso, você vê, né, que tem espaço para respirar, né, que tem espaço para... E aí tem uma coisa visual do filme, né, que é muito interessante. Eu acho que muito marcante para mim foi aquela cena que ele tá de skate, que ele abre assim, e abre a tela, né? Porque até aí eu não tinha percebido que o filme era filmado num quadradinho, né? É uma imagem, um quadradinho minúsculo, todo mundo meio aprisionado ali, as cenas tá todo mundo meio dentro daquele quadradinho, e aí tem uma cena que eles mexem na razão, né, nas proporções, e aí ele abre, e aí você vê, nossa, tem ar, tem possibilidade, né? Então isso foi uma coisa assim, me marcou essa coisa de abrir a tela. Hoje em dia a gente já tem vários outros diretores que fazem isso, né? O próprio Saltburn, que a gente falou no último episódio, né? Tem esse jogo aí com as proporções, mas essa foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, caramba, né? Que linguagem, que diferença, e como, tipo assim, você sente essa diferença, essa leveza, esse ar que vem de tipo, só abrir um pouquinho mais de espaço, dar um pouquinho mais de luz, né? Então, eu acho que essas coisas foram marcantes. Essa conversa com a Kyla foi muito marcante, e a conversa sobre esperança no final do filme, porque apesar do Todd, apesar do transtorno de conduta, que é uma coisa muito mais séria, ainda existe esperança, né, de recuperação do Steve. Ele não vai se curar do TDAH, não se cura do TDAH, ele vai sempre ter TDAH, mas tem esperança dele, né, se reinserir, dele voltar a ter uma vida mais funcional, e aquela família voltar a ter uma vida mais funcional. Eu acho que a gente conseguiu, entre aspas, resumir, mas tivemos praticamente uma aula aqui sua, Edu, sobre... Acho que a gente vai falar ainda mais sobre, né, neurodivergência, e a gente já falou muito sobre também em outros episódios, mas sempre tem alguma coisinha nova para a gente aprender e entender, principalmente quando a gente relaciona com o filme. E aí, pensando na temática, né, sobre TDAH, TOD, enfim, neurodivergência de um modo geral, eu lembrei de um influencer que eu gosto muito, que eu sigo há um tempão já, que chama Dante Olivier. Ele é um homem trans, né? Ele começou falando mais sobre a transição dele no começo. Ele é de Recife, né? Mas atualmente mora em São Paulo. Ele é nascido em Recife, Pernambuco, e ele é dançarino, é influencer, é pintor, ele fala de diversas coisas, incluindo o TDAH, que ele descobriu há pouco tempo. Se eu não me engano, ele tem 29 anos, mas há pouco tempo ele descobriu, foi diagnosticado, e ele fala um pouco sobre isso, tanto no Instagram dele, quanto no YouTube, que eu recomendo que quem quiser ouvir um pouco mais ele falando especificamente sobre esse tema, ele criou um canal no YouTube e tem um vídeo e ele fala um pouco sobre isso, né? Como que é trabalhar com a internet, né? Como que é criar conteúdo tendo TDAH, você tem que o tempo todo ter muito foco, fazer muitas publicidades, ser muito criativo a todo tempo, né? Manter realmente um cronograma ali de vivência muito organizado e que nem sempre ele consegue fazer isso da melhor forma possível, mas acho que não só para quem tem TDAH, mas para quem não tem, é muito interessante você escutar, porque tem muita coisa que você também pode se identificar, querendo ou não.
Mas você sendo TDAH é mais um influencer que acolhe e fala de fato sobre o tema de forma correta, eu diria, né? Já que a gente está falando aqui que tem muita gente que fala algumas besteiras, né? Muita gente que fala sobre o diagnóstico sem ter o diagnóstico, muita gente que fala de forma muito genérica também, Uhum, né? Pega lá um textinho do Google e fala, eu sou especialista em TDAH, às vezes não é. uhum. Então é interessante a gente ver de fato uma pessoa que fala como é e tem mais essa representatividade. E também tem o Bluey, que é um desenho animado que o Edu me recomendou, né? Mas eu tô aqui recomendando porque a gente estava conversando sobre séries e filmes que falam sobre TDAH mesmo. E é um desenho infantil australiano e tem na Disney Plus, né? Tem no Disney Channel, acho que passa na TV aberta e tem no Disney Plus se você quiser assistir. E tem muitas pessoas, incluindo no TikTok, falando sobre como esse desenho é acolhedor. Acho que principalmente deve mexer com pessoas que têm TDAH e não sabiam desde a infância, então você retoma tudo aquilo que você passava, como o Edu deu exemplo de quando ele ia no mercado e ele esquecia o primeiro item da lista. Então, eu acho que o desenho ele é interessante por esse lado, assim, de acolher realmente a criança que tinha TDAH e não sabia, e às vezes sofria bullying, ou às vezes se cobrava demais para ter uma atenção que outras crianças têm, que é uma coisa que a gente, quando é criança, de modo geral, faz muito, que é se cobrar, né? Por que que a gente não consegue fazer tal coisa e por que que o outro consegue fazer? Então, essas são as minhas duas indicações de hoje. Não, o Bluey, nossa, eu vi esse episódio. O Bluey tem muito episódio também no YouTube, né? Uhum, Eu né? vi Tem esse tudo na internet. episódio, eu no final, gente, eu tava vendo desenho infantil, no final eu tava chorando, achando lindíssimo, que é o episódio 13 da temporada 2, que tem o Jack, que é tudo com um cachorrinho, né? E o Jack, ele é um novo filhote que chega na escola e ele é acolhido por um outro menino. E aí ele já fala de si mesmo com uma linguagem depreciativa, né? Com uma autoestima mais baixa de muitas pessoas com TDAH, né? Porque as pessoas focam nas dificuldades, muitas vezes, né? E aí ele fala, eu não consigo manter minha atenção, não consigo, eu tenho dificuldade para isso. E aí o amiguinho dele convida ele para um jogo e vai percebendo que tudo no jogo ele faz super bem, né? E aí começa a valorizar as características positivas dele e que também tem a ver com o TDAH. Você falou do Dante falando, né, da criatividade. A criatividade é uma característica que tem com o TDAH, essa vontade de aprender muitas coisas, esse interesse por várias áreas diferentes, a capacidade de conectar diferentes áreas, é uma característica do TDAH. Então não tem só o lado negativo, mas não tem só o lado positivo também, né? E eu achei muito bonito que o filme, que o Bluey não passa pano dizendo, olha, esse menino não tem dificuldades, ele tem dificuldades, mas ele tem também qualidades, né? E tem também, né, vantagens, e que é importante quando você está criando uma criança, você também reconhecer e valorizar as vantagens, os comportamentos positivos. Quando se fala em tratamento de TOD, se fala da importância, né, de estabelecer regras, não sei o que, de estabelecer limites, mas também reconhecer os comportamentos que são adequados, reconhecer e recompensar os comportamentos que são adequados, né? Eu tenho duas outras dicas. Uma eu acho que é do outro extremo, né, para a gente falar de como, quando a gente está falando de transtorno de conduta, né, então tem o TDAH, condições ambientais podem gerar o TOD, e a próxima etapa do TOD, né, na escala é o transtorno de conduta, e quando se identifica muito cedo numa criança o transtorno de conduta, né, essa crueldade com animais, iniciar incêndio, essas coisas, muitas vezes a gente está falando de um prognóstico muito mais sério de que vai evoluir para uma personalidade antissocial, para psicopatia. E um filme que trata essa questão muito bem é o Precisamos Falar sobre Kevin. É um filme que está falando de uma criança que muito provavelmente vai desenvolver uma personalidade antissocial se não for tratado.
Ao contrário do que se fala, não existe psicopata infantil, criança psicopata, é um diagnóstico que só pode ser dado para pessoas com mais de 18 anos. O diagnóstico que substitui, quando se fala na infância, é o transtorno de conduta, e o transtorno de conduta exige uma ação muito enérgica, né? E aí o filme retrata essa mãe com esse filho, né, com comportamentos, com uma conduta muito problemática, tentando resgatar onde que ela errou, né? E obviamente o objetivo aqui não é julgar essa mãe, é um filme bem pesado também, não é julgar essa mãe, mas é entender que tem sim coisas que ela poderia ter feito, né? Buscado ajuda, né, psicológica, ajuda terapêutica, né? Tem outras coisas que ela poderia ter feito que teria ajudado a evitar esse desfecho, né? Mas é um prognóstico bem mais grave, bem mais sério, e bem provavelmente, né, quando se fala, né, quando a pessoa evolui para uma personalidade antissocial, né, na vida adulta, a gente está falando de uma situação irrecuperável, né? Então a gente está falando de uma situação bem mais séria. Puxando para o outro aspecto também da leveza, eu falei mais cedo que eu acho que não é difícil a gente achar boas representações do TDAH, e eu não li a série de livros, eu vi a série da televisão do Percy Jackson. Percy Jackson é uma série de livros escrita pelo Rick Riordan, livros infanto-juvenis, um pouco parecido com Harry Potter, que ele escreveu para o filho dele que tinha TDAH. Então ele pensou assim, não tem representatividade sobre crianças e adolescentes com TDAH? Eu mesmo vou fazer essa representatividade. Então tem umas coisas muito interessantes no Percy Jackson, por exemplo, a arma dele, a espada dele, ela quando ele não está usando a espada, ela se transforma numa caneta. Então a arma dele é uma caneta, é a expressão, a criatividade dele. E a arma dele tem uma característica que eu acho que toda pessoa com TDAH adoraria que tivesse, né? Ela sempre volta para o bolso dele, não importa o que acontece, a espada cai do abismo, ela volta magicamente para o bolso dele. Então eu acho que também ter esse lado um pouco, né, lúdico, né, de uma representação do TDAH e de buscar também dar um apoio, né, para alguns dos desafios do TDAH. E eu não li os livros, eu vi a série. A série eu acho que não valia um episódio, porque é uma série do Disney Plus, é uma coisa meio, sei lá, né? É uma série Disney demais para o meu gosto, mas Disney demais para o meu gosto, mas o livro é muito elogiado, a série de livros é muito elogiada. Então, se você tem um filho, um adolescente com TDAH, muitas pessoas recomendam, eu não li, de novo, mas muitas pessoas recomendam o Percy Jackson, porque ajuda também a criança a se identificar, a ter um modelo no Percy Jackson, né, parecido com os desafios que essa criança encontra. Então, mais um episódio aqui do Diversiarte está chegando ao fim. E hoje a gente conversou sobre o filme Mami. Eu ia falar Mama. Mas é mamã, de acordo com a Amazon, é mamã. É verdade. Então a gente conversou sobre o filme Mamã, ou Mommy, independente de como você pesquisar no Amazon Prime, né? Aparentemente eles mudam um pouco o idioma. E se você, ouvinte, quiser nos acompanhar nas redes, nos siga em nosso perfil no Instagram, @diversiartepodcast. E se você preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.